Olá, tudo bem? Bom, muito boa tarde. Bom, quero agradecer vocês que estiveram com esse período aí comigo, me ajudando a estabelecer a meta. Essa meta inicial nas primeiras 24 horas aí, de 50 pessoas nos seguindo. E como prometido, eu quero agora, nesse momento, então, passar para vocês. Nós vamos estar, nesse momento, ajustando aqui um pouquinho a câmera, mas nós vamos estar aqui nesse momento agora discutindo um tema, né, um tema muito interessante e muito comum das pacientes perguntarem para a gente no consultório. Bom, o tema é o seguinte, para você que está me acompanhando aí, né, o tema é relacionado especificamente a que tipo de alimento, que eu posso, né, que tipo de alimento que eu posso estar utilizando, tanto no período antes da cirurgia, quanto no período pós da cirurgia, que pode realmente me trazer algum tipo de benefício, que pode ajudar na minha cicatrização, que pode me ajudar a melhorar nos meus aspectos de recuperação como um todo. Será que existe isso? Será que tem algum tipo de alimento que eu possa estar tomando, utilizando nesse período de recuperação e que isso vai ser benéfico para mim? Ou melhor, será que existem alimentos que, se eu estiver utilizando ou deixar de utilizá-los e eles tiverem algum tipo de carência no meu organismo, será que esses alimentos vão me trazer algum tipo de malefício na minha recuperação, no meu pós-operatório? Então, essas são todas perguntas que são extremamente úteis e que são do nosso dia a dia. Para você que vai fazer uma cirurgia plástica, é muito importante você prestar atenção nesse tipo de detalhe. E para isso, hoje, eu vou trazer para vocês aqui um artigo, tá? Esse artigo foi publicado na Plastic, a Plastic Reconstructive Surgery, que é a revista mais famosa científica em relação à cirurgia plástica. E esse artigo, ele foi publicado agora em julho, e o nome dele, né, o título dele é Evidence-Based Therapeutic Nutrition Recommendations, Optimizing Results and Minimizing Risks. Os autores são Rebecca Knatzer, Jeremy Oliver e James Gatorride. Esse artigo, então, ele fala especificamente sobre esse assunto. Espero que, se você se interessa aí pela cirurgia plástica, se esse assunto for interessante para você, eu te peço que você clique e dá um like, por favor, para que esse assunto ele possa ser repercutido mais vezes aí dentro do YouTube. E se você também está gostando de acompanhar aqui conosco, recomende para alguma amiga, para que ela possa estar junto conosco, acompanhando e recebendo esse tipo de informação. Eu não tinha aberto, mas agora eu vou abrir aqui, ao vivo, no Instagram, de surpresa. Vamos lá? Olá, agora estamos ao vivo também aqui no Instagram, essa live aqui de surpresa. Eu prometi que para o pessoal que, após as primeiras 50 pessoas que estivessem me seguindo no YouTube, no canal que eu abri, para quem não conhece, o canal que eu abri agora chama Tudo sobre Cirurgia Plástica no YouTube. A gente está falando sobre cirurgia plástica e hoje eu vou estar falando especificamente sobre um artigo que foi publicado na Plastic Reconstructive Surgery, agora em julho, que fala por um tema que é muito comum das pacientes perguntarem, que envolve o aspecto em relação à alimentação. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer na minha alimentação no meu período antes de fazer a cirurgia e depois de fazer a cirurgia para ter uma recuperação melhor? Será que algum tipo de alimento vai me ajudar como antioxidante, como anti-inflamatório? Será que vai ter algum tipo de alimento que vai me ajudar em relação à minha recuperação, na minha cicatrização? Esse aqui é o artigo, tá? O artigo ele foi publicado e tem com esse nome aqui, tá? Para quem tiver interesse depois de olhar lá na Plastic. E
o que ele fala para a gente? A primeira coisa que ele começa a falar aqui para a gente é o seguinte, olha, um aspecto que é muito importante, os pacientes têm que se focarem nisso, é que pacientes desnutridos, pacientes que têm uma má nutrição, é bem provável que eles vão ter uma inabilidade na sua recuperação. Isso significa que eles vão ter uma recuperação mais demorada, o processo cicatricial dele vai ser um pouco mais lento, e, querendo ou não, a má nutrição é um fator independente de risco para complicações perioperatórias, principalmente envolvendo aí aumento de tempo de internação, aumento de abertura das feridas, as feridas não fecham, tem uma dificuldade de cicatrização, e também podendo até ser relacionado até com piora, gravidade, a aquisição de outras doenças. Então, isso é muito importante para que as pessoas estejam amparadas nisso e estejam focadas nesse tipo de situação para que elas possam desfrutar de um ambiente mais seguro e elas possam fazer esse seu procedimento de uma forma mais tranquila. Ó, essa live que eu estou passando agora não vai ser gravada aqui, não vai ficar no Instagram, eu vou deixar ela salva só lá no YouTube, então para quem quiser, vai ter que me seguir lá no YouTube para ver as orientações que ela está passando aqui para a gente. Bom, o primeiro suplemento que eles colocam de interesse, que é importante que o paciente ele tenha essa importância de observar, é a vitamina A. A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, né? Muitas vezes conhecida como beta-caroteno, e ela participa de algumas ações que são importantes na cicatrização, como a síntese de colágeno, e também ela tem um importante que é no crosslink, na ligação cruzada que o colágeno faz aí na retração. Também participa auxiliando e ajudando na questão aumento de imunidade da célula e também no processo de epitelização. Né? A gente sabe que a epitelização dos olhos é importante, talvez por isso que a ausência ou a deficiência de vitamina A vai acarretar isso. Ou seja, eu estou falando que alimentos ricos em vitamina A serão importantíssimos no seu processo de recuperação de cicatrização, na sua resposta imunológica, na sua resposta inflamatória. Então, você, utilizando algum medicamento, algum suplemento, ou mesmo um alimento que tenha a suplementação da vitamina A, isso vai ser fundamental para que você tenha um bom processo de desenvolvimento em relação à síntese de colágeno e à cicatrização. Veja bem, às vezes você está tomando suplemento, né, de colágeno e às vezes não tem um nível de vitamina A suficiente para você. Então é importante você estar alerta para isso, para que você tenha uma cicatrização mais adequada. E a vitamina A é uma coisa interessante, por quê? Porque ela tem um efeito que reverte a ação do corticosteroides. Então, imagine que você está recém-operado, os níveis de corticosteroides, por causa do trauma, estavam elevados, ela vai atuar também nisso, ajudando aí no processo de cicatrização. Além disso, nós temos a vitamina C, que também é importante no processo cicatricial. Ela participa também com um agente que vai atuar como um anti-inflamatório, tá? E já alguns estudos relacionam ela com uma melhora com a sua cicatrização, tá? Outra vitamina também que é importante é a vitamina D. A vitamina D, pra você ter uma ideia, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm deficiência de vitamina D. Isso normalmente está relacionado a mulheres na menopausa, obesidade e pessoas que têm pouca exposição ao sol. Tá? Na nossa região, aqui no nosso país, graças a Deus, a gente tem uma exposição solar bastante importante, isso facilita muito para esse tipo de vitamina, porém a gente tem que focar aqui, colocando essa situação específica da vitamina D. A vitamina D tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ela participa da resposta inflamatória, ela também tem um fator importante em relação à cicatrização tecidual e também uma ação importante
em relação à regulação de processos infecciosos. Você imagina aí, nós estamos falando da questão do Covid-19, não sei nem se pode falar isso aqui na live, não, por causa do tema, mas, assim, alguns estudos estão sempre relatando isso, com a utilização da vitamina D e com a resposta imune dos indivíduos que estão utilizando isso. Então, a gente sabe que isso tem um fator benéfico, não sabe até que certo ponto, mas que seria fundamental que as pessoas pudessem estar utilizando isso para poder estar usando e se prevenir. Além disso, nós temos alguns outros suplementos, como a glutamina e a arginina. Normalmente, pessoas que estão ligadas à atividade física, com a musculação, normalmente tomam isso de suplementação para tentar melhorar a hipertrofia muscular, certo? E o que a gente sabe sobre a glutamina e a arginina? Primeiro, também participam da síntese de colágeno, também estimulam o hormônio de crescimento, daí ser um fator benéfico para quem está buscando hipertrofia muscular, também participa da redução do processo infeccioso e da melhora da cicatrização através da melhora da circulação daquela região. Nós temos aí a questão também do glutatión, que ajuda e auxilia muito com o efeito de antioxidante nessa região. Bom, então nós já temos a vitamina A importante, os alimentos com vitamina A, os alimentos com vitamina C, alimentos com vitamina D, suplementos e alimentos que possam conter glutamina e arginina. Outro alimento que é importante, a gente já sabe, o pessoal utiliza muito, que é o ômega 3. O ômega 3 é um alimento que tem uma demonstração importante na formação da membrana bilipídio, na liberação de prostaglandinas e do metabolismo. A consequência disso é o quê? A melhora da cicatrização, do controle também dos níveis de glicose no pós-operatório e no processo cicatricial e anti-inflamatório a utilização do ômega 3. Alguns suplementos podem ser utilizados, né, podem ser orientados pelo seu profissional aí que estiver te acompanhando, seu cirurgião plástico, ele pode orientar isso para você, e é algo realmente muito interessante. As proteínas também é um fator fundamental no processo de recuperação pós-operatório. A proteína, ela atua organizando para que a sua pele, a integridade dela pode ser mantida e também na recuperação de todo o processo cicatricial. E também tem um papel fundamental aqui, a gente não pode esquecer, na síntese de colágeno. Então, são dois fatores que são importantes e que ajudam muito no seu processo para quem está fazendo um procedimento cirúrgico. Tá? Outro alimento que é importante nesse período são os probióticos. Os probióticos, para quem não sabe, é só lembrar dos lactobacilos que são encontrados, como, por exemplo, no Yakult. Eles participam, sim, do processo de defesa do organismo, eles mantêm a flora intestinal equilibrada, mas tem que lembrar que pessoas que têm uma baixa da imunidade têm que evitar esse tipo de medicamento, porque eles podem causar algum tipo de desequilíbrio. Mas se você não tem nada disso, excelente, você pode estar utilizando. Outra coisa que é importante, você utilizar alimentos que são ricos em zinco. O zinco, ele participa da replicação de DNA e também participa também de forma ativa e importante no processo aí de cicatrização e na formação do colágeno. Nós temos alguns outros alimentos, como a curcumina. Para quem não sabe, a curcumina, o nome dela é curcuma longa, e é um complemento que é bastante importante, tá, para você que está fazendo o procedimento, porque ele ajuda no processo cicatricial e também no processo de antioxidante, vai tirar aqueles radicais que estão sobrando aqui na região, ele vai encerrar isso, né? E também participa da angiogênese. O que significa isso? Ele vai, na região que está cicatrizando, ele vai estimular aquela região para crescer mais vasta, portanto a cicatrização vai ocorrer de forma mais rápida. Temos alguns outros suplementos utilizados, que podem ser utilizados como citados a bromelaína e a arnica. Eu oriento que você converse bastante com o seu cirurgião plástico antes de utilizar esse tipo de suplemento. Por quê?
Porque a anica também está relacionada com o aumento de sangramento no período pós-operatório. Então, é algo que pode ser evitado, para que você não tenha aí imagina, você faz uma lipo, vai ficar muito mais roxo, porque de repente estava usando a própria arnica antes de fazer o procedimento. Em formas homeopáticas, ela está relacionada, sim, com a diminuição de edema e diminuição do processo inflamatório. Por isso que é bom que você converse com o seu médico para saber exatamente sobre isso e ter uma maior clareza, para não ter nenhuma surpresa na sua recuperação, no seu pós-operatório, tá bom? Além disso, nós sabemos que existem alguns complementos, né, nutrientes, como a gente pode citar o Impact ou alguns outros citados aqui, que eu nem sei se tem aqui no Brasil, mas que também podem ser utilizados para ajudar nesse período. Nesse período é importante que você não faça, logo após a cirurgia, né, não faça nenhum tipo de dieta restritiva, que seja de carboidratos ou não, porque os carboidratos também vão ter um papel fundamental no seu processo de recuperação. Tá certo? Bom, esse artigo que eu citei aqui, ele foi publicado há praticamente há 30 dias. Eu espero ter ajudado vocês com esse tipo de informação. Se você gostou, por favor, clica, dá um like aí pra gente. Eu só tenho a agradecer vocês, tá? Eu quero que vocês, nessa semana, me ajudem aí, vamos fazer uma campanha juntos aí para a gente poder agora alcançar 100 seguidores aqui no YouTube. E quando a gente conseguir os 100 seguidores, eu vou voltar trazendo mais um tema para vocês, conversando alguma coisa sobre cirurgia plástica com vocês, tá bom? Eu agradeço vocês demais. Se vocês gostaram, o que vocês estão achando interessante, se tiver alguma dúvida, põe aqui no comentário. Quem sabe a gente transforma essa sua dúvida em um tema para que a gente possa estar falando aqui nos próximos dias, tá? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.